Olá, estamos iniciando mais uma live de perguntas e respostas do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecer por mais esta oportunidade, pedir a Jesus que permita que aproveitemos ao máximo essa live de perguntas e respostas de hoje. E pedindo também que eles tragam muita paz, harmonia, saúde e tranquilidade para todas as pessoas, em especial para todos aqueles que estão sintonizados conosco neste momento. Hoje, quem vai responder as perguntas dessa live é o doutor. Vamos aguardar, então, mandar a solicitação para ele. Oi, Rogério. Oi. Tudo bem? Tudo, beleza. Você? Tudo bom também. Vamos começar, né? Porque hoje tem muita pergunta. Vamos ver se a gente consegue responder todas. E eu vou começar, Rogério, uma pergunta para você que fizeram para mim a respeito do espiritismo. A pessoa tem algumas dúvidas em relação à doutrina espírita, porque ela, na faculdade dela, ela, numa aula de teologia, parece que uma professora de teologia questionou a questão se o espiritismo era uma religião cristã. Então, inicialmente, ela me perguntou se o espiritismo era uma religião ou era uma doutrina. Se existe algum tipo de espiritismo além do kardecista, porque ela também ouve falar em linha branca, espiritismo disso, daquilo. E caso seja uma religião, ela também tinha curiosidade de saber qual seria a diferença do espiritismo para a Umbanda, que ela assim, parece que ela acha que é muito parecido. Ou seja, é uma pergunta de uma pessoa, mas que eu acho que ela reflete a curiosidade e a dúvida de muitas pessoas. Você, como é espírita desde sempre, né, como você fala, já deve ter ouvido algumas perguntas parecidas, não é? Você conseguiu me ouvir? A minha... Tá ouvindo bem? Estou ouvindo. Você me escutou? Escutei. A minha internet desde ontem tá péssima aqui em casa, tá travando, tá custoso. Mas eu entendi a pergunta. Deixa eu acender uma luz aqui para ver se ilumina mais um pouco. Peraí. Mas tá Parece bom, que Rogério. piorou. Tá Tá legal. bom, né? Tá. Então, a pergunta é se o espiritismo... Você pode fazer de novo? Eu posso. Posso sim. Assim, ela ficou com a dúvida porque numa aula de teologia falaram para numa aula sobre religiões, o professor não colocou o espiritismo como se fosse uma religião cristã. Então ela queria saber se é cristã, se é religião, se o espiritismo existe algum outro tipo que não seja kardecista, espiritismo linha branca, espiritismo linha de alguma outra linha. E se você poderia explicar a diferença entre o espiritismo e a Umbanda. Espiritismo e Umbanda. Entendi. É o seguinte, as pessoas fazem muita confusão com relação a isso, né? Por total desinformação a respeito da doutrina espírita. Então, antes de conhecer os fundamentos e de conhecer a essência da doutrina espírita, a pessoa já traça alguns comentários sem base, sem nada. Por isso é que existe essa confusão profunda aí. O espiritismo é uma religião com tríplice aspecto. É religião, é filosofia e é ciência. Ciência no sentido de que investiga todas as coisas para expor para a humanidade.
Religião porque liga o homem a Deus, que é um dos princípios básicos da religião espírita. E é filosofia porque traça o caminho da moral e da ética para o indivíduo baseado nos princípios de Jesus. Então, é uma religião cristã, absolutamente cristã. Das que eu já entrei em contato, é a mais cristã que eu conheço, porque ela traz sem vestimentas, sem véus, sem vestuário, sem dogmas, sem formalidades externas, os conceitos ipsis literis, vamos dizer, de que Jesus quis trazer para a humanidade. Sem manchas, sem máculas, naquilo que na essência Jesus quis ensinar. Com relação à Umbanda, ela é uma religião brasileira também, que ela surgiu na época da escravidão, quando os negros foram trazidos da África, e lá na África eles professavam o candomblé, que é uma religião africana, mas que quando chegou aqui no Brasil, diz alguns teólogos, que os negros, praticando a sua religião, os seus cultos, os seus rituais africanos nas senzalas, tocando tambor, rodando, dançando, então isso amedrontava os senhores das fazendas e proibiam essa prática. E para poder continuar professando a sua religião, eles pegaram e eles foram realizando aquele sincretismo religioso, né? Foram absorvendo alguns conceitos cristãos do espiritismo, do catolicismo, e incorporando nesse candomblé, aí surgiu a Umbanda, que é o sincretismo religioso de todas essas práticas cristãs, associadas também a alguns esoterismos e algumas outras coisas. Então virou essa miscelânea de coisas aí que é o candomblé. A diferença entre candomblé e espiritismo é básica. O espiritismo tem seus princípios claros, embora o espiritismo e a Umbanda lidam com espíritos, que é uma realidade da vida, os princípios básicos que norteiam as duas religiões são diferentes. O Espiritismo tem lá os seus princípios básicos: crença em Deus, crença na imortalidade da alma, é, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, alguns desses princípios que alicerçam a doutrina espírita. O candomblé, a Umbanda também tem os seus princípios, mas não é mais voltado para os fenômenos mediúnicos. No candomblé também tem médiuns. Aliás, para todo lado tem médiuns. Então, essa é a diferença básica, assim, de um conceito um pouco superficial sobre as duas religiões, né? Surgiu aí a Umbanda com esse sincretismo dos negros, e o espiritismo, interessante salientar que essa palavra espiritismo, não existe espiritismo kardecista, não kardecista, linha branca, linha negra, cor de rosa, verde, sei lá. Espiritismo é espiritismo, único. A palavra espiritismo é um neologismo, foi criada por Kardec. Kardec inventou essa palavra para designar a doutrina dos espíritos. E com isso ele abdicava da autoria da doutrina espírita, né? Querendo deixar claro que é a doutrina que os espíritos trouxeram para o mundo. E ele, para nomear essa doutrina nova que surgia, inventou a palavra espiritismo para designar a doutrina dos espíritos. Então, quando se diz espiritismo kardecista, isso é uma redundância. Espiritismo kardecista. Kardec é que codificou o espiritismo, não necessita disso. Quando você fala espiritismo linha branca, linha negra, é essa confusão que se faz entre Umbanda e espiritismo, né? Espiritismo é único e belo. Certo, tá certo. A outra pergunta que chegou também aqui foi a respeito de obsessão.
A pessoa quer saber o seguinte: um espírito obsessor que está obsediando alguém, então ele deseja prejudicar essa pessoa, fazer o mal a ela. Ele poderia, nesse intuito de querer prejudicar você, por exemplo, ele pode atingir alguém que você gosta, que você ama, para que você sofra. Entendeu a pergunta? Ele Sim, pode. entendi. É, perfeitamente, perfeitamente. O que é a obsessão? É a ação má, diz Kardec, é a ação má de um espírito mau sobre uma pessoa. Por que um espírito agiria com maldade sobre outra pessoa? Primeiro, quem são os espíritos? Somos nós mesmos, que quando já perdemos essa vestimenta física, desencarnamos, na linguagem popular, morremos, nós voltamos para o mundo espiritual e continuamos a ser espíritos. Então, se eu tenho uma desavença com alguém, se eu tenho a morte não nos torna anjos ou demônios, simplesmente porque perdemos o corpo. Se eu, então, quando um espírito age de forma nefasta, maldosa sobre outro, isso dá-se o nome de obsessão. Tá ouvindo aí, Mônica? Tô ouvindo. De vez em quando dá uma Oi? falhadinha, mas tá dando para ouvir. Pode continuar. A minha fala está contínua, né? Então, isso é a obsessão. Agora, como é que um espírito pode obsediar uma pessoa? O espírito somente pode nos fazer mal se nós permitirmos. Então, não há motivo para ter medo de espíritos. Só pode nos alcançar se nós permitirmos. E como é que o nosso comportamento, os Agora nossos fala. pensamentos, as atitudes diárias, não ouvi, está falhando? Tá falhando. Eu acho que eu vou desativar os comentários para ver se ajuda de alguma forma. Não sei se funciona. Tentar. Oi? Eu perdi um pouquinho aí, não sei se todo mundo perdeu. A questão assim, se você disse Tá, que tá ouvindo agora? o espírito pode me prejudicar. Tá, tô ouvindo. Você estava dizendo que o espírito só pode prejudicar a gente se a gente permitir. Eu acho. Você ouviu o que eu disse? Tudo bem? Parece que caiu de novo, Rogério. Travou, Rogério, ouviu? Acho que o Bruno, ativa de novo aqui os comentários, porque não adiantou não, acho que era a internet dele. Você ouviu o que eu Tá falei? ouvindo? Porque a bolinha Não, não ouvi, rolando. não. Eu parei onde? Não, Onde é então, que eu parei? O que que você ouviu eu comentando? você parou onde disse que o espírito só pode prejudicar a gente se a gente permitir. Foi aí. Ouviu? Quando, quando eu falo, A internet, gente, a internet do Rogério não está muito boa mesmo. Vou sugerir para ele ver se ele coloca no 4G.
Caiu. Gente, eu vou chamar ele novamente e ver se ele entra sem usar o Wi-Fi. Tenta colocar aí, vamos, para mim, eu solicitando ele. Não. Ai. Voltei. Gente, estou esperando o Rogério voltar para ver se ele consegue se reconectar. Enquanto ele tenta se reconectar, lembrando ao pessoal que está entrando, que nós estamos fazendo essas lives da mesma forma que a gente fazia quando era presencial. Todo sábado, às 14 horas, às terças-feiras, às 20 horas, quarta-feira, às 19 horas, aula de psicoeducação para o pessoal que está em tratamento espiritual, mas que é aberto a todas as pessoas que quiserem assistir essas aulas, que aliás são excelentes, são assim, de utilidade mesmo para todo mundo que puder, quiser acompanhar. E às quintas-feiras a gente está fazendo esse programa de perguntas e respostas. Sempre alguma pessoa respondendo ou um tema específico ou temas variados, feito é o de hoje. É uma pena que hoje a internet do Rogério não está legal, porque tem muita pergunta interessante hoje. Oi, Rogério. Então vamos. Voltando àquela. Se você tentar colocar no 4G em vez do Wi-Fi, não adianta, não? Acabei de fazer isso. Então tá. Então, você estava falando sobre a questão de um espírito prejudicar alguém através de outra pessoa, e você disse que qualquer pessoa pode não se prejudicar se ele quiser, né? Se ele soubesse defender. E a pessoa se defende moralizando-se, né? Conduzindo bem a sua vida através dos pensamentos, do comportamento reto, digno na vida, porque quando a gente age imoralmente, erroneamente na vida, a gente abre canais de contato, de acesso aos espíritos inferiores, aos espíritos malvados, que querem o nosso mal, que querem nos prejudicar por vingança ou por vampirismo, alguma coisa assim. Então, às vezes, o espírito se acerca da pessoa com ódio e quer maltratar e prejudicar aquela pessoa e ela não tem acesso sobre a pessoa, porque é uma pessoa reta, que cumpre as obrigações, que é correta, que é justa na vida. Então, não tem meios daquele espírito acessar a mente da pessoa. Mas ao lado dessa pessoa está lá um parente, um amigo querido, que é totalmente desequilibrado na vida e que permite esse acesso. O espírito penaliza essa pessoa, maltrata essa pessoa para ferir a outra. É muito comum isso, muito comum. Tem um livro do Manuel Filomeno de Miranda que se chama Grilhões Partidos, conta uma história exatamente sobre esse tema, né? Um coronel do exército que tem uma filha, Alice, acho que é Alice, tem uma filha e eles estiveram na guerra e esse soldado odiava o coronel, que na época era capitão, e querendo prejudicar ele, encontrou ele lá na residência, a guerra já tinha acabado há muito tempo, e ele chegou com ódio tremendo, entrou na casa do coronel, avançou no coronel, mas o coronel não percebia a presença do espírito, ele não tinha acesso sobre ele. Mas quando ele olhou para a filha do coronel, ele sentiu alguma coisa, uma combinação fluídica dos dois, e a menina, por conta do passado dela, permitiu esse acesso. Então ele prejudicou a menina demais, né? Ela sofreu, foi internada no manicômio na época, e o coronel sofrendo junto com a filha. Então ele agiu sobre a menina para prejudicar o coronel. É muito comum isso, muito, Mas na nossa isso vida. não seria injusto? Isso não seria injusto?
A pessoa está sofrendo por um erro de outro? Olha só, não existe injustiças. Nunca existe injustiças. Nessa história que Filomeno de Miranda conta no livro, Grilhões Partidos, no decorrer do livro a gente acha que é uma injustiça, fica imaginando exatamente isso. Lá no finalzinho do livro, conta e desvenda a trama. A menina, num passado, numa vida passada, tinha uma culpa, né, que a atormentava intimamente, como atavismo, e tinha relação com esse soldado. Isso era o que permitiu a combinação fluídica dos dois e que o soldado, em espírito, pôde acessar a mente dela para prejudicá-la, sabe? Então não existe injustiças. A lei de Deus é perfeita e é lei de amor, então não existe injustiça. Tudo tem uma explicação lógica que a gente facilmente compreende. É. E agora tem uma aqui, que é uma pergunta sobre transtornos psicológicos. Transtornos mentais psicológicos, são vários aqui, que eu nem não vou falar, mas são vários. Borderline, narcisista, antissocial, histriônica, são sempre causas de influências espirituais. E caso não seja, como saber diferenciar se isso é do indivíduo ou se é espiritual? Sempre é espiritual. Sempre é espiritual. Agora, é, tem que entender, a gente tem que entender isso, como que é sempre espiritual, porque as alterações psicológicas, neuronais, elas surgem muitas vezes no corpo físico. Veja você hoje, Monte, que os consultórios médicos psiquiátricos nesse nosso mundo de hoje está lotado de pessoas perturbadas emocionalmente, neurologicamente, né, com uma série de problemas, ansiedade, é, é, como chama aquela que dói o corpo inteiro? Fibromialgia? Fibromialgia, depressão, né, psicoses de todo gênero, esquizofrenias, estados esquizoides, de tudo quanto é característica. Então, tudo isso é ação espiritual, que surge muitas vezes da, da autoobsessão. Olha só. Então, existe a obsessão espiritual, que nós comentamos agora, mas existe a autoobsessão. A autoobsessão é a ação do indivíduo, uma ação má, perniciosa de um indivíduo sobre ele mesmo. E isso surge a partir de elementos do seu passado, remoto ou distante, um passado espiritual dele. E esse passado espiritual ressurge nessa vida através de lembranças, através de pânico, de medo, a ansiedade indescritível, que a pessoa não sabe de onde vem, uma depressão que perdura por longos anos sobre a vida da pessoa, que a pessoa não sabe explicar, tem uma vida material maravilhosa, cheia de recursos, uma família linda ao lado dela, e a pessoa sofre com depressões sem explicação e não consegue se desvencilhar. Então, a explicação está na, na ação espiritual dela mesma sobre ela, cobrando os erros do passado. E que as atitudes dela do passado, de culpa, de medo, de rancor, de mágoa, de revolta, tudo alimentando, ao ressurgir na vida, penaliza e a pessoa sofre. E aí desencadeia um sem número de situações para que a pessoa lote as recepções dos consultórios psiquiátricos. Todas essas manifestações de autoobsessão gera uma ideia fixa. Esse é o grande problema da autoobsessão. O indivíduo se penalizando, por exemplo, um indivíduo que passou por uma traição em família, grave. Então ela não consegue se desvencilhar disso.
O pensamento dela está focado, dirigido sobre aquilo, aquele fato, e ela perde energia o tempo todo se desgastando na lembrança e no sofrimento, alimentando aquele sofrimento. Isso abre um campo mental para a ação de outros espíritos que fomentam sobre essa alma outras obsessões. Aí, naquele estágio que Kardec denomina obsessão simples, evolui para uma fascinação, evolui para uma subjugação e depois obsessões complexas, né? Que atormenta e penaliza a vida da pessoa como um todo. E muitas vezes, a maioria, posso dizer, das pessoas que engrossam as filas das clínicas psiquiátricas não são doentes psiquiátricos materialmente, né, com origem das enfermidades no campo material. São todas, ou a maioria, com origem espiritual, proveniente mesmo da autoobsessão, do passado pernicioso, delituoso da própria pessoa, e essa culpa, essa martirização ressurge e a pessoa vai alimentando e sofrendo, e não consegue desvencilhar. A pessoa, então, que tem uma monoideia, que só pensa em alguma coisa, então ela está se auto-obsediando. Alguém que tem um problema A, a em uma. monoideia, a Ah, monoideia ou a fixação mental é característica da autoobsessão, né? Pode levar às outras obsessões, porque a pessoa não enxerga outra coisa. Ela não enxerga outra coisa. O foco móvel da vida dela é se desgastar, sofrer, perder energia naquela ideia, que muitas vezes é uma ideia torturante, é uma fixação mental de um elemento torturante que penaliza, faz a pessoa sofrer. E esse quadro emocional arrastado por um bom tempo, isso repercute diretamente no corpo físico, gerando ali patologias, esquizofrenias de toda ordem, depressão. Então vai ao médico, aquele médico academicista, né, aquele médico materialista, academicista que a gente fala, que investiga só o corpo da pessoa, ele faz um apanhado de análise no corpo e determina lá, está faltando esse hormônio, e ele administra através da medicação o hormônio que está deficiente na pessoa e quer que a pessoa sara. Pois o que gerou a deficiência do hormônio é o estado emocional da pessoa. Fixação mental, a tristeza que está sendo alimentada pelo, pelos atavismos de vidas passadas que ressurgem. Então, o aham. médico academicista não encaminha a pessoa para o tratamento espiritual. Quer simplesmente que a medicação resolva o caso. A medicação, vamos dizer aqui, é importantíssimos nesse e em outros casos, porque a medicação age no corpo físico e muitas vezes bloqueia a ideia da alma que está ali ligada naquele corpo. Mas a medicação tem um sentido puro e único de aliviar, até que a pessoa, como diz André Luiz, a medicação alivia, até que a pessoa se decida as verdadeiras mudanças necessárias. Quais as mudanças? Mudança de comportamento, de pensamento, que é o que o tratamento espiritual orienta e ensina, né? Mudar os pensamentos, leitura edificante, preces diárias, fluidoterapia para fortalecer o corpo físico e o perispírito. Então, tudo isso faz parte do tratamento espiritual. É por isso que alguns médicos, essencialmente os médicos espíritas que têm essa compreensão, administram o remédio e quando a pessoa está fortalecida, retira o remédio. Porque a finalidade do remédio é aliviar. Já aliviou, agora a pessoa tem que mudar. Esse é o sentido da vida. A gente renasce nesse mundo é para nos tornarmos pessoas melhores, nos livrarmos dessa escravidão, desses pensamentos tremendos, aflitivos, tortuosos, que deprimem e aniquilam a personalidade e a mente humana. Então, assim, pelo que você está dizendo, praticamente a maioria das obsessões que as pessoas sofrem, elas iniciam por nós mesmos, a auto-obsessão, pelo nosso, a mania de ficar cultivando pensamentos deprimentes, mágoas, fixar em preocupações, isso abre brecha para que
além da sua obsessão, da sua auto-obsessão, você atrai obsessores e complicando mais ainda a situação. Seria isso, mais ou menos É assim? isso, é. Mente vazia, oficina do diabo. Então, as obsessões não surgem assim, não. O espírito está passando aqui, olha para você e fala assim, eu vou obsediar Vou essa pegar pessoa. ele. As coisas não são simples assim, não. Né? Ele tem que ter a porta aberta, a porta da mente da pessoa tem que estar aberta, para que o obsessor, a mente do obsessor, entre nessa porta e usufrua dos recursos que essa mente pode proporcionar para ele. Né? Então, as Então, a mentes gente têm tem que que estar tomar abertas. muito cuidado agora nessa época de pandemia, onde todo mundo está preocupado e todo mundo está muito pessimista, às vezes fica preocupado demais, está abrindo, né? Está assim, favorecendo. Nossa, demais, Mônica, demais. Hoje eu atendi uma mulher que ela estava em pânico por conta do noticiário. Eu falei assim, ó, você tem que parar de ver televisão. Ela, mas como? A gente tem que ficar informada. Eu falei, tem que ficar informada, mas não precisa ficar em pânico como você está, não. A gente já sabe tudo, todo mundo já sabe tudo desse vírus. E já sabe Entendi. como prevenir, e já sabe como se comportar no dia a dia. Então faça isso e pare de ficar ouvindo noticiário. Ela estava em pânico, sabe? Aquela coisa horrorosa que não faz mais nada, não sai de casa, não pega em nada, não come nada, tudo tá desconfiado de tudo. Olha, quem vive desse jeito, se É muita gente, desgastando viu? dessa forma, né? Tem E muita os gente espíritos assim. vampirizadores, existem espíritos vampirizadores que roubam energias das pessoas facilmente. Uma pessoa totalmente alienada, alucinada dessa forma, é presa fácil para esse tipo de espíritos. Aí, então, eu vou pegar o gancho aqui e fazer uma pergunta que chegou aqui também, que eu achei bem interessante, que é sobre os chakras. O que seriam os chakras, assim, qual a função de cada chakra? Eu vou perguntar do jeito que foi a pergunta. Qual a função de cada chakra e o que fazer quando eles se desarmonizam? Nossa Senhora, e não precisamos de 3 dias para falar, responder isso. Mas a pergunta Os veio essa chakras, do passando. pois é, os chakras são centros de forças que todos nós temos no perispírito e que possuem uma extensão para o duplo etérico, que é aquele corpo diretamente ligado ao corpo físico. A função dos centros de força ou dos chakras é absorver energias e distribuir energias. Então, eles absorvem energias da natureza, de outros campos magnéticos, de pessoas, absorvem, armazenam e depois distribuem para esse corpo onde localiza o centro de força, para o indivíduo, alimentando o perispírito e alimentando o corpo físico da pessoa. Então, quando uma pessoa toma um passe, os chakras é que absorvem as energias do passe. Quando tomam água fluidificada, os chakras é que absorvem as energias da água fluidificada. Quando o indivíduo toma é benzida pela benzedeira, que nada mais é do que o passe, também absorve as energias desse coração amoroso que está benzendo a pessoa. Então, os chakras absorvem as energias, acumulam no perispírito e depois distribui pelo centro de força através dessa extensão que os chakras têm para o corpo físico, alimentando as células do corpo físico. São seis, ou Seis sete, chakras? seis chakras principais, diz André Luiz, 6 centros de força. André Luiz chama de centro de força. O coronário no alto da cabeça, o frontal na testa, o laríngico aqui na laringe, o cardíaco no rumo do coração, o solar no rumo do estômago, o esplênico no rumo do baço e o genésico nas glândulas sexuais. Esses são os principais, mas existem centenas de outros centros de força secundários, distribuídos por todo o corpo, perispiritual com extensão para o corpo físico. Cada chakra está relacionado diretamente com um centro nervoso do corpo físico e com glândulas do corpo físico, responsável pela síntese de neurotransmissores, e então, com isso, organizam toda a estrutura metabólica e funcional do corpo físico. Essa é a função dos chakras. Mas cada um deles tem uma função específica e que a gente vai demorar demais para falar. Existe um livro
que chama Passes e Radiações. Então, vamos comentar. A Vânia acabou de fazer um comentário aqui falando assim: em tempo de pandemia é necessário equilibrar os chakras. Como que a Ah, gente sim. poderia equilibrar? Equilibrando as emoções. Equilibrando as emoções, a gente equilibra os chakras. Como que é? Leitura sadia. Primeira coisa. Primeiro, meditação diária. Bendito João Fernando. Meditação diária, 5 minutos por dia. Aquietar os pensamentos, o coração, né? Depois, preces diárias, elevar o pensamento a Deus. Depois, conduta edificante na vida. Leitura sadia, leitura edificante, livros bons. Desligar a televisão, não ficar preocupado com o noticiário. Canalizar o pensamento para coisas boas. Rir, alegrar-se no dia a dia é o melhor remédio. Tem um livrinho daquelas duas psicólogas, Eusi e Eusita. Um livrinho fininho chama Rir é o melhor remédio. Então, o indivíduo levar uma vida assim, não quer dizer que o indivíduo é irresponsável, delinquente. Não, um indivíduo bonachão, alegre, brincalhão, né? Mas com perfeita responsabilidade das coisas que assumiu diante da vida, alegrando-se, principalmente com a vida. Então, isso é uma conduta que fortalece os chakras. Agora, um indivíduo pessimista, que não sai da televisão, fica torturando diariamente com o noticiário do vírus que está matando, que vai alcançar minha casa, que vai matar fulano, ciclano. Então, tudo isso degenera o sistema emocional, as emoções, as moléculas de emoção da pessoa, e a pessoa se encontra profundamente fragilizada na vida, não encontrando recurso nenhum para se alimentar, e os chakras que estão diretamente relacionados com aquela função do organismo vai enfraquecendo, vai esfriando, e a sua função se torna prejudicada. Então, como é que se alimenta e controla, fortalece os chakras? Através de uma vida boa, uma vida plena, uma vida reta, né, com hábitos saudáveis e principalmente confiança em Deus. Principalmente confiança em Deus. Você estava dizendo que a sua amiga que estava em pânico estava vendo noticiário ruim o dia todo, né? Uma coisa boa para fazer, para quem estiver assistindo a gente aqui agora e puder passar para os amigos também, assistir as lives que estão todas gravadas no nosso Instagram aqui, na nossa página, que pode acessar todas as que já foram feitas, que tem conteúdo maravilhoso. Não é uma maneira boa de equilibrar os chakras? De Oi? Exatamente, equilibrar o chakra através de informações importantes, Informações sadias, né? Aproveitar sadias. o tempo, aquele tempo que fica desperdiçando na televisão, ouvindo aquelas reportagens repetitivas, só mostrando a degenerescência dos acontecimentos e a ação nefasta dos políticos, e tudo isso é péssimo, isso é um lixo mental, né? É um lixo mental que vai entrando dentro da casa da gente e contaminando toda a psicosfera ambiente do lar. Isso é terrível, sabe? Então, ocupe melhor o tempo. Como? Ouvindo as lives. Tem lives mais boa, mais legal do que a do nosso centro, né? E o Não, indivíduo não não tem. precisa ser espírita, não. Estou vendo aqui que entrou aqui um grande amigo meu, um irmão meu, o Rio de Carvalho, entrou aqui. O cara é católico, coroca, daquele que foi coroinha lá na igreja São Pio X, na Fama. Está aqui assistindo a live do Espiritismo. Parabéns, Rio. Tem muita gente católica, viu? Minha família é toda católica e tem muita gente assistindo. Pois Às vezes é, isso é entra um, às importante. vezes. Oi, É, junto com um, tem uns 4 assistindo, não é? Então, assim, é para todo mundo mesmo, né? é, Todo mundo eu pode digo se sempre, beneficiar. eu repito sempre aquele enunciado de Kardec. Kardec diz assim, que o Espiritismo não é proselitista. Não tem preocupação nenhuma em querer transformar a pessoa em espírita. A gente não tem essa preocupação. A preocupação do Espiritismo é ensinar a verdade, é espalhar o conhecimento, que liberta,
né? Que educa, que liberta, para a pessoa entender melhor o significado da vida e compreender melhor a vida e fazer escolhas melhores na vida. Esse é o sentido da doutrina espírita. Então, o católico pode participar de reuniões espíritas com todo respeito, assim como nós respeitamos. Esses tempos eu fiz uma palestra numa igreja evangélica, você acredita? Acredito demais. Me receberam muito bem lá no Senador Canedo. Eu fui lá, o pastor, um amigo meu do quartel, o Hugo. É claro que eu fiz a palestra espírita, mas eu usei as palavras evangélicas. E eu tinha o conteúdo todo espírita. Eles adoraram. Uma senhora lá falou assim: Uai, Rogério, esse espiritismo é isso? Eu falei: é isso e muito mais, né? Verdade, que legal. Ô, Rogério, deixa eu aproveitar um minutinho aqui. Eu estou vendo que a Vânia está participando, né? A Vânia do João Paulo. Sim. E eu quero convidar você, Vânia, se você tiver ainda. Ver se você tem disponibilidade de participar de uma perguntas e respostas com a gente para responder sobre transtornos psicológicos. Seria muito legal, não é, Rogério? Se ela Nossa, puder. eu já tô com um monte de pergunta aqui já na minha cabeça. Vânia, ajuda a gente aí, ou faz essa live na quinta-feira, ou então uma palestra numa terça-feira sobre assuntos de emocionais, né, para ajudar a gente aí. E, ô Rogério, o Bubs lá do centro também perguntou o seguinte: você falou para meditar. Ele falou que ele tenta meditar, mas ele não consegue se concentrar. Você tem alguma dica para ele conseguir Eu tenho. A meditação, ela não é coisa que a gente consegue meditar mesmo. Meditar é muito difícil. Então a gente não consegue da noite para o dia, não é simplesmente assim, eu vou meditar e pronto, está meditando. Isso é um trabalho, é um exercício diário e a longo prazo é que a gente consegue efetivamente meditar, sabe? Então é um treinamento. Faça diariamente 2 minutos, 3 minutos por dia, e nessa prática incessante de exercício, a pessoa vai conseguindo se desdobrar e se educar, e educar a mente para conseguir realmente meditar. Eu medito, Mônica, com uma facilidade tremenda. Você sabe por quê? Porque ah, desde criança, assim, com 8 anos de idade, eu já lia muito. O primeiro livro que eu li chamava-se O Garimpeiro, de Guimarães Rosa. E a escola mandou e eu li. A partir daí, e lia gibi, lia um tanto de coisa. Então eu pegava os livros, eu tinha um tio, o pai da Margarida, minha prima, que ele tinha coleção de um livrinho de faroeste, chamava Tex, é livro de bolso. Ele lia aquele tanto de livro e me passava, e eu lia as histórias. Então eu tenho hábito de leitura, e quando eu pego um livro para ler, eu mergulho dentro do livro, e isso faz parte do processo e do treinamento para meditação. Quando eu estou lendo um livro ou um texto qualquer, eu penetro tão profundamente na leitura que o mundo pode cair à minha volta e eu não vejo nada. De nossa, que tão envolvido que eu fico na leitura. Então, isso me proporcionou ao longo do tempo uma facilidade muito grande para meditar. Eu vou meditar, eu me desligo, porque o treinamento de 50 anos quase, né, 40 anos treinando, então eu já tenho uma prática boa. Então, Blubs, viu, Blubs? Insista, né? Insista, não desanime. Insista devagar, não queira meditar 1 hora, meia hora, 15 minutos. Um nossa. minuto, 2 minutos, 5 minutinhos por dia, né? 5 minutos, Rogério, vamos cinco correr que está minutinhos. acabando o tempo. Ó, deixa eu te Então fazer uma pode. pergunta aqui. A pessoa falou o seguinte: sou médium. Caiu de novo. Agora eu estou Aqui. ouvindo. Sou o Ouviu? médio. Eu só ouvi assim, sou o médio. Oi. Tá ouvindo, Rogério? Estou ouvindo. Eu ouvi A você pessoa, dizer, sou o médio. sou médium. Minha Sou o mediunidade médio. aflorou agora. É coisa recente, ou seja, se é recente, talvez ele não tenha trabalhado ela. Mas ele quer saber se ele deve ou pode participar de alguma reunião mediúnica. Ó, eu vou dar uma opinião minha.
né? De tudo que eu sei de doutrina espírita. Eu já participei de várias reuniões mediúnicas, vários tipos de reuniões mediúnicas. Então, eu diria o seguinte: a mediunidade está aflorando agora. Para o indivíduo participar de uma reunião mediúnica séria e ele estar protegido dentro dessa reunião mediúnica, ele tem que ter conhecimento doutrinário. Então, ele tem que estudar a doutrina espírita, especialmente o livro dos médiuns, para ele entender e compreender e se ver guarnecido num momento ou no outro, diante de uma situação, numa reunião mediúnica, ele saber o que fazer, para ele não ser atacado e atormentado por entidades espirituais. E essa preocupação da mediunidade estar aflorando agora, não se preocupe, é maravilhoso, mas o melhor lugar para se educar a mediunidade, eu não vou dizer desenvolver a mediunidade, porque ela vai se desenvolver por si, de uma forma ou de outra, tomando um caminho ou outro. A melhor maneira de educar a sua mediunidade não é participando de reunião mediúnica. É no centro espírita, sem dúvida, mas é no trabalho assistencial, onde você vai estar ao lado do necessitado, de uma coisa ou de outra, de bens materiais, de, de afeto, alguma coisa. Você vai estar ao lado de uma pessoa necessitada, sentindo a necessidade dela, podendo ajudar, compreendendo, orientando, doando aquilo que você tem. Assim você vai estar alimentando e fortalecendo a sua sensibilidade mediúnica. Educar a mediunidade é alimentar a sensibilidade mediúnica. Então, com esse exercício, lá na assistência do centro espírita, que a pessoa frequenta, lá ela vai estar desenvolvendo, educando a sua mediunidade da melhor forma possível, para depois ser aplicada e baseada, né, embasada com o conhecimento doutrinário que o livro dos médiuns proporciona. Se a pessoa, sem conhecimento doutrinário, sem conhecimento da mediunidade em si, for participar de reuniões mediúnicas, ela pode, é, ela pode sofrer muito com isso, sabe? Pode desistir do exercício mediúnico que aconteceu com um grande amigo meu. Uma vez, foi participar e o espírito falou umas coisas para ele e ele ficou apavorado, atormentado, não quis saber mais de doutrina espírita. E está lá, com um problemão, porque ele não quer mais saber de doutrina espírita, mas não tem jeito dele se livrar da mediunidade. Mediunidade Continua é dele médio, sempre. né? É. Então, tá bom. Agora, tem uma outra pergunta interessante aqui. Considerando a lei da causa e efeito, ou da ação e da reação, por que é que coisas ruins acontecem a pessoas boas e coisas boas acontecem a pessoas ruins? É, de vez em quando a gente vê isso, né? Considerando a lei de causa e efeito, a lei de causa e efeito é uma lei divina, então é uma lei perfeita. Se é perfeita como Deus, a lei de causa e efeito, ela é justa. Então, há justiça na lei de causa e efeito. Se uma pessoa boa está passando por maus pedaços, coisas ruins estão acontecendo a ela, então isso nos leva a pensar em dois aspectos. Primeiro aspecto, é justo que ela esteja passando por isso, porque a lei de causa e efeito é a lei de Deus, portanto é uma lei perfeita. Mas a pessoa é boa, por que que ela está sofrendo? Espera aí, a pessoa é boa, há quanto tempo ela é boa? Desde quando a gente conhece essa pessoa que é boa? Eu posso conhecer ela a vida inteira. Não, a vida inteira não. Eu conheço ela a existência inteira. Ou seja, essa existência eu posso conhecer a pessoa toda. E as outras milhares de existências que ela teve para trás? Ou vamos melhorar as palavras. E as outras milhares de vidas que a pessoa teve antes, onde ela não foi coisa boa. Então, ela pode estar agora sofrendo as consequências dos atos errados nessa vida. Então, e agora ela está conduzindo bem a sua vida.
tendo oportunidade e conduzindo melhor a sua vida através de boas escolhas. Por isso é uma pessoa boa. Mas está ainda sofrendo as consequências das escolhas que ela fez no passado. Isso é inexorável, não tem jeito de fugir disso. Ação e reação, escolhas e consequências. Né? O Espiritismo chama lei de ação e reação. Lá na igreja evangélica desse amigo meu, Ah, chama lei do retorno, que é a mesma coisa. mas aí é fácil até de entender na questão de coisas ruins acontecerem para as pessoas boas. Mas e como que explica, então, as coisas boas que acontecem para pessoas ruins? Pois E é, é ruim porque esse é, não faz aí é que coisa a ruim. gente, não, aí é que a gente observa a maravilha de Deus, que permite que coisas boas aconteçam na vida de pessoas ruins, para que ela veja as oportunidades que ela está tendo na vida e, diante dessas oportunidades, mudar o seu jeitão de ser. Né? Deus permite isso na vida dos maus, para que eles acordem daquele sono profundo em que eles se encontram do erro e despertem e mudem de comportamento, mudem de vida, mudem de conduta. É uma oportunidade. Certo. Concorda? Eu concordo, eu concordo, mas eu ainda tenho algumas observações para fazer, mas não vai dar tempo. Não dá Ainda tempo, tem não. Eu vejo assim, esse momento nosso de perguntas e respostas, tem pessoas que têm muitas dúvidas, e cada uma dessas perguntas é uma live para falar dela toda, para deixar muito bem explicadinho. Então, como são muitas perguntas e muitas dúvidas, a gente dá uma pincelada superficial para a pessoa ter uma noção. Por isso eu sempre recomendo, né? Esse livro tal, você vai entender melhor, aquele livro tal, as lives que a gente faz, tem assuntos interessantes, a pessoa pode mergulhar nesse conhecimento e ir atrás para se aprofundar naquela dúvida que ela tem, né? O Rio do nisso, depois você deixa o nome do livro do é chakras. um dos. Hã? Do livro dos Eu falei, médiuns. porque deu um delayzinho aí. Eu ia falar assim, aproveitando o nome do livro, você podia repetir o nome do livro do chakras para o Bruno. Vou pedir para o Bruno escrever aqui para quem quiser se aprofundar. Chakras chama passes e irradiações. De, de, o autor é Armond, não sei o que é Armond. Edmundo Armond, uma coisa assim. Passes e irradiações. A gente. Hã? Arthur, Edgar. Edgar Armond, exatamente. Edgar Armond. O Hilton perguntou quem é o autor do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, Hilton, é um dos 5 livros que compõem o Pentateuco kardeciano. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Então é de autoria de Allan Kardec. Sim, Mônica? Ó, então falta uma. Vamos fazer mais uma pergunta para dar tempo da gente encerrar e você fazer uma prece de encerramento, tá? E Tá para não bom. cair, porque semana passada caiu, a gente caiu e estava ainda faltando duas perguntas. Essa pergunta assim, é uma pergunta espírita, mas assim, ela não é exatamente de espiritismo. É assim, qual a diferença entre resiliência e resignação? Pois é, essa pergunta, quem tinha que responder era a Vânia. Pois é, a Eu acho Vânia que fugiu. a Vânia saberia responder mais, mas eu vou responder assim, pelo que eu sei, né, de forma superficial. Eu diria que resiliência é uma propriedade que tem certos materiais de voltar ao seu estado original depois de sofrer grande tensão. Isso é que é a definição de resiliência. Vou contar uma história. Não sei se vai dar tempo. Eu começo a contar a história, eu me alongo demais, mas é interessante essa história. E essa história vem corroborar com um dos temas que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele diz: papel do homem inteligente na Terra. Então, a Marinha Americana, com a frota de navios
fazendo o policiamento dos mares ali no sul e no norte dos polos, estava tendo um prejuízo medonho, porque os cascos dos navios batiam nas geleiras e nos icebergs e amassavam, e aqueles navios tinham que voltar para o estaleiro e ficava meses e meses desamassando os cascos do navio, gastavam uma fortuna. Um indivíduo da NASA que elaborou uma liga entre titânio e níquel e formou um metal chamado níquel-titânio, que é um metal que a gente chama que é metal de memória. Eu uso ele em ortodontia. É um fiozinho que eu uso para aparelho, que se eu pegar esse fio e der um nó, quando eu solto uma das extremidades do nó, ele volta para o formato original. Então é o fio de alta resiliência. Eu posso dobrar ele como for, a hora que eu soltar, ele volta para o formato original. Então ele tem muita resiliência. Então isso é o conceito de resiliência. É uma propriedade de um material que depois de sofrer grande tensão, ele volta ao seu estado original. Então se a gente aplicar isso na nossa vida diária, o que seria a resiliência? Uma É um pessoa jogo de resiliente... cintura? Hã? Jogo de cintura? É mais ou menos isso. Não é uma pessoa insensível diante das adversidades da vida, ou indiferente, né? Mas uma pessoa que não se deixa abater diante dos problemas, das aflições que ele passa pela vida, né? Diante das intempéries da vida dele. E assim, não se trata dele sentir ou não sentir dor ou desgaste durante essas dificuldades, mas sim da maneira como ele passa por essas dificuldades, e sempre confiando em Deus. Então, isso é o jogo de cintura que você falou, isso é resiliência. Agora, a resignação é a submissão voluntária da pessoa diante de um acontecimento na vida. Mas é uma submissão que é baseada no esclarecimento. A pessoa compreende a situação, confia em Deus, né? E promove dentro de si uma aceitação, mas não uma aceitação passiva, quando a pessoa cruza os braços e deixa as coisas passar, pensando assim, é a vontade de Deus, Deus se quis assim, a pessoa cruza os braços e as coisas vão acontecer. Não. É uma aceitação ativa, uma submissão racional, lógica, ativa, de quem se sente seguro e confiante em Deus, por conta do esclarecimento, principalmente, que a doutrina espírita traz. Então, eu diria que essa é a diferença entre as duas coisas, né? Mas quando a Vânia vier falar para nós, a gente podia perguntar isso de novo. Eu tenho curiosidade de ter uma ideia melhor disso. É. Rogério, então, a gente teria uma pergunta para fazer, mas não vai dar tempo de perguntar, e ela já comentamos a respeito. O próximo eu faço a pergunta, para a próxima live. Aí eu queria, então, que você fizesse uma prece de encerramento para a gente. Faço. Então, deixa eu te agradecer. Obrigada, viu, pelas explicações. Eu adorei, eu aprendi um monte de coisa aqui. Todo dia eu aprendo um pouquinho mais. Pois é, que bom, né? Até eu também aprendo. Eu sei quase tudo. Brincadeira, né? Mas é ótimo esses momentos nossos aqui. A gente diverte, a gente aprende, né? E nesses momentos nós estamos com a mente ocupada em coisa importante, em coisa boa. Isso é profundamente importante, edificante na nossa vida, porque nesses momentos os bons espíritos, os anjos de guarda, os santos, todos os espíritos bons enviados de Deus aproveitam esses momentos quando a gente está com a nossa mente ligada em coisas boas e associado às nossas mentes, que são várias pessoas, né? Gorinha tinha 30 e poucas pessoas aqui, todas com um pensamento ligado, ouvindo, né? E com a mente circulando em torno do mesmo assunto. Tudo isso é muito importante para promover as energias em volta de tudo isso. E aí a gente não está lá na televisão escutando do Corona, ou das guerras, ou do Supremo, nada disso, se desgastando e se remoendo,
Então a gente está aqui aproveitando, né? O tanto que é E gostoso. pensar que E o você tempo falou passa, a gente nem vê. você falou 34 pessoas, pensar que tem mais gente assistindo com essas 34, chega fácil umas 60 pessoas, né? É exato, é um aparelho, 34 aparelhos, né? E muita gente Fora que vai participando ficar conosco. gravado. Pois é, exato, e depois a gente vai ter acesso. É. Bom, vamos fazer a prece? Vamos. Vamos, todos nós, elevar o pensamento a Jesus, mentalizando a imagem radiante de Jesus. Um Jesus alegre que sorri para toda a humanidade, estende os seus braços